Hoje vamos falar sobre musicoterapia. Pouca gente sabe, mas a musicoterapia pode curar ou auxiliar no tratamento de diversos distúrbios e doenças, como, por exemplo, a asma, a dislexia, a hiperatividade, ou até em problemas mais sérios, como a depressão, o mal de Alzheimer e outros distúrbios neurológicos. Para falar sobre o tema, nós convidamos a musicoterapeuta Lilian Tvardovskas. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Lê. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui compartilhando sobre esse tema que eu adoro. Lilian, a música ela acompanha o homem no tratamento de doenças e enfermidades desde os tempos primitivos, né? Então, os homens primitivos, em seus rituais de cura, já usavam a música. Vamos citar como exemplos rituais xamânicos. E a partir da Segunda Guerra Mundial, ela começou a ser usada de forma científica no tratamento de doentes. Eu gostaria de saber quando que a musicoterapia passou a existir e ser usada aqui no Brasil. Então, Lê, em 1972 é quando teve o primeiro curso de graduação no Rio de Janeiro de musicoterapia. É um curso que hoje em dia tem um formato de duração de 4 anos, mas também existe cursos de pós-graduação. Então, é algo que já tem sido bem difundido e cada vez a gente está buscando mais reconhecimento dessa profissão no país. Legal. Você falou que pode ser tanto graduação como uma pós. Quando é pós, existem profissões que podem fazer ou é aberto? Assim, ou profissões determinadas? Geralmente são pessoas da área da saúde, ou psicólogos, ou pessoas que também são educadores musicais, mas que já têm esse interesse pela música e que podem agregar no seu trabalho. Li, você é formada em musicoterapia, em graduação mesmo, faculdade. Pouca gente sabe disso, mas no Brasil existem algumas faculdades, né, de musicoterapia. Eu sei que a primeira a ser criada em universidade pública foi da Federal de Goiás, que até você me enviou uma matéria sobre o curso de lá, super bacana. Eu queria saber um pouco como que são os estudos nessa área, quais as matérias que fazem parte da grade, me deu essa curiosidade. Em geral, a gente tem bastante matéria relacionada à própria área de psicologia, neurologia, anatomia. Existem matérias também voltadas para o campo da música, né? Então, o musicoterapeuta ele acaba estudando alguns instrumentos e também tendo aulas de sensibilização, para que ele possa trabalhar o próprio corpo como instrumento musical e aprimorar a escuta dele para os pacientes. Então, existem as matérias específicas da área de musicoterapia, como musicoterapia voltada para gestantes, ou para idosos, ou para algum tipo de problema neurológico, mas existem também essas matérias onde o musicoterapeuta ele trabalha o seu processo corporal de sensibilização. E é uma grade muito extensa e que realmente dá suporte para o musicoterapeuta poder depois executar e trabalhar em equipes também multidisciplinares. Que tipos de caso você está atendendo atualmente? Atualmente no consultório tem aparecido muitos casos de depressão, de bipolaridade, que estão sendo os casos mais frequentes. Mas eu atendo desde o período gestacional até idosos que também estão buscando trabalhar as questões emocionais ou o desenvolvimento da sua própria memória. O exemplo da Ana que a gente trouxe aqui hoje, na realidade é uma pessoa que faz educação musical desde sempre, desde criança, e ela está começando um trabalho agora com musicoterapia com o intuito de desenvolver um pouco mais a questão dela corporal, desenvolver a marcha. Então, a questão dela como instrumentista já é muito bem elaborada. Então, o que a musicoterapia pode apoiar e agregar é esse processo dela entender a música no próprio corpo e desenvolver um pouco mais as outras habilidades. Nós temos imagens dessa sessão de musicoterapia com a Ana, com a paciente Ana. É legal porque ela tem, como a Lilian falou, ela é uma instrumentista. Ela estuda o instrumento dela há muitos anos. É o clarinete? É o clarinete. Há mais de 10 anos ela toca muito bem. Mas a educação musical convencional é uma coisa, né? A musicoterapia é outra. E nós temos imagens, a Suzana estava tocando ao piano, fornecendo um ritmo para vocês, e você, como musicoterapeuta, estava incentivando ela a buscar esse ritmo no andar,
que é o que você falou, para desenvolver a marcha dela, né, que é o andar, que é algo da parte corpórea dela que precisa ser desenvolvido, né? Se a gente pensar, Lê, todos nós, desde que nascemos, a gente tem um ritmo que nos acompanha, né? Que é o próprio batimento cardíaco, a nossa circulação sanguínea. Existem muitos sons que nos acompanham. Só que quando a gente vem para uma sessão de musicoterapia e a gente começa a emitir sons, né? Trabalhar o nosso ritmo, é uma forma também da gente aprender a se organizar. Não só emocionalmente, mas também utilizar esse fazer musical para trabalhar as outras áreas, né? Então, é super benéfico. Quero chamar aqui uma imagem que a gente gravou com a Suzana Ferrari, que é proprietária da Escola de Música Fermata. Ela é professora da educação musical convencional e ela fala um pouquinho da diferença entre uma aula comum de música e a musicoterapia e de algumas características interessantes da musicoterapia. Então, vamos escutá-la falando. Eu acho que a questão da educação musical, ela podia muito bem ser integrada com alguns conceitos da musicoterapia, porque em educação musical como você tem conteúdos para passar, você tem toda uma técnica, enfim, tem um método a seguir, você acaba quase que entrando num campo do enrijecimento da música, com a música, né? Enquanto a musicoterapia, ela tenta desfazer essas amarras dentro da gente. Eu acho até, depois que eu conheci a Lilian, eu acho que todo músico devia fazer um pouco de musicoterapia para tentar desaprender, aí entre aspas, um pouco dessas coisas que a gente vai engessando e vai fazendo essas camadas onde a música vai nos norteando, né? A gente se deixa muito nortear pela música e quando a gente vê, a gente está meio preso a isso, né? E às vezes não nos permitimos a soltar essas amarras. Eu acho que a musicoterapia tem isso de bom, que nos tira desse mundo exato da música, como músicos, como professores de música. Gostaria de saber como que são as sessões de musicoterapia, como que é a interação do musicoterapeuta com o paciente, como são feitas as músicas durante essas sessões e quais são os instrumentos mais usados. Então, qualquer pessoa pode fazer musicoterapia, desde que ela tenha uma afinidade com a música, então ela não precisa ser um instrumentista para poder passar por sessões. Na primeira fase, é uma fase em que o musicoterapeuta ele vai conhecer o paciente, conhecer a história de vida musical, o que ele gosta sonoramente, o que ele não gosta. Então, a gente vai trabalhar para a criação de vínculo, como em outro processo terapêutico também acontece, mas a gente vai fortalecer esse vínculo sonoro. Depois disso, eu vou estar avaliando também quais são as necessidades que esse paciente tem para trabalhar o seu próprio desenvolvimento. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam trabalhar mais a autoestima, outros a comunicação, tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de relacionamento, ou crianças que chegam no consultório porque os pais estão se separando e elas estão sofrendo algum tipo de dificuldade em decorrência disso. Então, eu vou traçar um plano para a gente conseguir executar. Nas sessões, como que isso acontece? Basicamente, a gente trabalha com 4 métodos, que é a improvisação musical, que é quando a gente vai tocar junto, ou só o paciente também ele vai estar improvisando no instrumento. A gente tem a fase que é a da composição. Só fazer uma pequena pausa aqui. Nessa improvisação, pode ser somente instrumental, mas tem improvisação de letra também, de fala? Sim, existe tanto uma improvisação vocal, como ou no instrumento, e o que a gente faz também é recriar canções. Então, às vezes, uma música que a pessoa já conhece, mas a gente usa aquela melodia para ela criar uma canção que tenha o significado do momento que ela está vivenciando. Tipo uma paródia mesmo. Isso. Ou a gente cria mesmo uma nova canção para que ela possa expressar os sentimentos através da música. Existe também o que a gente chama retomando, da composição, da improvisação, da recriação musical e também da escuta. Então, o paciente vem até o consultório e a gente vai trabalhar com a escuta para ele desenvolver essa habilidade de autopercepção. E quando ele escuta, depois ele pode estar trabalhando depois com desenhos, colocando como ele se sentiu, ou trabalhando com a escrita, ou mesmo
trazendo na fala os sentimentos depois de como foi a escuta. Então, a gente faz uma seleção de acordo com as necessidades que a pessoa tem. Então, não existe música boa para, né? Então, muitas pessoas me perguntam, qual é a música perfeita para eu trabalhar o relaxamento? Depende da história de vida de cada pessoa, né? Eu queria falar de um caso que me chama muito a atenção, que é o caso do mal de Alzheimer, da doença mal de Alzheimer, né, que ela vai corroendo a memória, né, de quem sofre dessa doença, e da relação dela com a música. A gente sabe que, por relatos, que tem muitos pacientes que já estão em estágios avançados da doença. Às vezes, eles não sabem mais o nome de parentes, não sabem, às vezes, nem mais o próprio nome, mas conseguem lembrar de músicas, demonstrando que a música ela tem uma condição muito especial dentro do cérebro, né? A memória musical. A memória musical, normalmente, é uma das últimas a ser perdida. Tem essa condição especial. Queria que você contasse se você já atendeu algum caso de paciente de mal de Alzheimer ou algum colega seu e fazer um relato sobre essa relação da musicoterapia com o mal de Alzheimer. Sim, eu tive essa experiência. Eu trabalhei num asilo em que muitos pacientes tinham mesmo esse quadro. E qual era a minha experiência, né, de observar e acompanhar? Que muitas vezes os idosos estavam apáticos, sem vida, e muitas vezes deixados pelas famílias. Só que quando eu buscava reconhecer a história de vida deles, musical, às vezes até buscando isso com relatos de outros familiares, e colocava as canções que fizeram diferença na história de vida deles, eles renasciam. Por quê? Porque a emoção ela é uma porta para essa memória, né? Para que a gente consiga acionar. Então, e trazendo esses outros pontos de referência do fazer, do estar junto. É legal, porque eu li algumas matérias até que musicoterapeutas atuam, nesse caso, como uma espécie de DJ da vida, né? Então, o musicoterapeuta, se o paciente ainda tem alguma memória e pode relatar, eu gostava daquela música, o musicoterapeuta faz renascer um monte de emoção que está conectada com aquela música que relembra aquela determinada época. E se o paciente já está num estágio mais avançado, ele não pode falar, o musicoterapeuta faz, como você citou, essa pesquisa com os parentes próximos, com o cônjuge, para saber quais são as músicas que marcaram a vida daquela pessoa. E a hora que você põe aquela música, você tira aquela pessoa que estava num estado apático e traz uma onda de emoções, né?
E o mais importante não é simplesmente trazer emoção presente, mas é trazer esse momento de estar junto com. E a musicoterapia é muito isso, é estar junto, não simplesmente o paciente e a música, mas é uma relação da música, do terapeuta, que é um ser humano que está ali nessa formação desse vínculo, e da música. Então, essa tríade é que apoia nesse processo da mudança, né? Mas só a música em si, ela já te traz também muitos benefícios, né? Acho legal esse tipo de relato, porque tem até um neurocientista do qual eu sou muito fã, que ele faleceu ano passado, Oliver Sacks, que ele dizia que existem determinadas deficiências neurológicas, determinadas síndromes ou enfermidades, que somente a musicoterapia pode ajudar. Não vamos dizer curar, mas pode trazer avanços. Então, uma condição muito especial dessa terapia, que é a terapia através da música, né? E fica a sugestão, se vocês quiserem procurar no Netflix, existe um filme, Alive Inside, que fala sobre essa relação de memória e música, que conta muito essa experiência, inclusive ele dá alguns depoimentos. E existe uma história, né, uma campanha, um movimento nos Estados Unidos de levar música para os asilos. E eles aceitam mesmo o apoio de muitas pessoas, inclusive doação, para poder estimular que isso aconteça de uma maneira mais orgânica e que pessoas que sejam voluntárias possam apoiar nesse projeto. Num primeiro momento, não é um trabalho de musicoterapia, mas eles também têm parcerias com musicoterapeutas que auxiliam nos tratamentos mais específicos. Legal. Então, a dica dali é o filme Alive Inside, que está no Netflix, que hoje todo mundo quase assina, né? E pode acessar ali facinho. É legal ter uma referência de um bom filme para assistir. E eu estava lendo essa semana o livro do Oliver Sacks, o Alucinações Musicais, que é ótimo. Ele conta, como o próprio nome diz, né, diversos casos de alucinações musicais, mas alguns outros tipos de relato também, né, nessa relação do cérebro com a música. E me chamou muito a atenção uma pesquisa que ele cita, que foi feita em Harvard, foi feita em 1995. Eles estudaram os cérebros de pessoas que são não músicas, e musicistas, né, e de musicistas profissionais. E descobriram que no cérebro de musicistas profissionais, algumas partes são maiores, né? Principalmente o corpo caloso, que é a parte que liga o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, e até mesmo do córtex, a parte motora, porque os músicos usam, né, muito a parte motora, a visoespacial e a auditiva. E ele fala que, depois desse estudo, um anatomista, se ele for analisar o cérebro de uma pessoa que morreu, ele consegue saber se aquele cérebro era de um músico profissional, porque essas áreas vão ser aumentadas no cérebro de um músico profissional, e de um musicista, e de uma pessoa não musicista vai ser diferente. Então, o anatomista pode saber se aquela pessoa era um musicista, mas se era um artista, se era um escritor, se era um matemático, não. Então, acho incrível, né, que demonstra essa qualidade tão especial da relação do ser humano com a música. Sim, e nesse caso também é do aprendizado musical de uma maneira formal, mas existem aspectos que mesmo alguém que não tem essa escolha profissional pode desenvolver e se beneficiar, né? Então fica a sugestão para todo mundo que puder, não simplesmente usar a música como algo que está no seu fazer diário, mas usar esse tempo mesmo para ouvir, para se ouvir, para refletir o porquê que você está cantando por que você está cantando determinada música em tal momento, né? Por que você lembrou de uma música quando você pensou talvez no seu pai, na sua mãe? E algo que uma musicoterapeuta um dia disse também numa entrevista que me tocou é que às vezes, quando os seus pais, né, a Marli Chagas, uma vez ela falou sobre isso, que às vezes um dia que seus pais não estiverem mais aqui, né, ou estiverem se envelhecendo, ou estiverem com uma dificuldade muito grande de lembrar, uma coisa que eles não vão esquecer é a sua voz, né? Então, do ser humano aprender e poder se apoiar um ao outro, cantando, fazendo música juntos, criando esse espaço do fazer.
né? Linda mensagem que você passa aqui pra gente. Queria agradecer a sua participação no programa Direto ao Ponto e parabenizar você por esse lindo trabalho que você realiza. Obrigada, Lei. O que eu quero compartilhar é que assim, que está disponível mesmo para as pessoas que quiserem experimentar, conhecerem um pouco mais desse trabalho. E tem meu contato no Facebook, Lilian Musicoterapia, e fica a sugestão ou de virem na Escola Fermata e a gente pode continuar esse trabalho. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Vamos voltar a caminhar? Eu estou aqui na agência de viagens Voage, tenho ao meu lado a Vânia Negoro, querida Vânia, que vai contar para a gente algumas ideias bem legais para pacotes de fim de ano. O que você tem para nós, Vânia? Sim, ainda tem bastante coisa, viu? Se você está aí assistindo aqui o programa maravilhoso dessa conceituada apresentadora, ligue aqui pra gente, 45218800, porque tem bastante coisa aqui ainda, para todos os gostos. Temos ainda aqui pertinho, você que não quer dirigir muito, que quer ir com o seu próprio carro, ficar light, descansando, com pensão completa, Hotel Fazenda aqui perto mesmo, entre Socorro e Lindóia, a R$ 1.900 por pessoa, com pensão completa, no período de 28 de dezembro a 1 de janeiro. Tá aí um Hotel Fazenda, top, super legal, para você descansar, pagar em suaves prestações, gastando pouco, R$ 1.900 por pessoa. Com certeza. E é pertinho, né? Então dirige pouco e tem esse conforto de poder pegar o carro e ir a hora que quiser, né? Não tem a dor de cabeça de ir atrás de passagem, que a essa altura do campeonato, às vezes as passagens já estão um pouquinho mais caras, né? Pois é, e além de mais cara, ainda ficar reclamando do trânsito, né? Pedágio, blá, blá, blá. Tem ainda também para quem quer ir de avião, pegar um free shopping na ida e na volta, sei lá. Buenos Aires ainda, de 28 a 1 também, a partir de $489, com passagem, traslado, hotel, café da manhã, também uma opção. Ainda tem alguma coisinha. Aí esse daí tem que correr porque tá acabando. Agora, a partir daqui, tudo que eu falar, até o Hotel Fazenda também, tá tudo acabando, né, gente? Vamos falar, nós já estamos aqui em novembro, né? Sim, ainda estamos com sorte que ainda tem alguma coisa. Aqui é raspa de taxa, né? Os resorts, né? Todos os pacotes que eu tô te falando a partir de agora, e os demais também que eu falei antes, é por pessoa, tô pegando como base apartamento duplo, tá? Por pessoas em reais em apartamento duplo. Praia do Forte, R$ 4.719 por pessoa em apartamento duplo, mais a taxa de embarque. Fortaleza, R$ 3.169 por pessoa em apartamento duplo, mais a taxa de embarque. Punta Cana, Iberstar Punta Cana All Inclusive, R$ 3.420, mais a taxa de embarque por pessoa. E também ainda tem uma raspinha de taxa lá de Nova York, Europa, né? Alguma coisa dos Estados Unidos, uma coisinha ou outra sempre tem, viu, gente? Sempre tem. Então não tem desculpa, mesmo você que ainda não planejou o seu Réveillon, tem muita opção legal aqui na Voage, a Vânia falou algumas para nós, então não tem desculpa, né? Ai, não vi até agora, não vou ver mais. Vem correndo que tem coisa bacana para fazer. Sempre tem. Eu não vou falar nem para onde eu vou e nem para onde você vai, também não vou contar, né? Surpresa. Surpresa total. Mas tem que virar bem o ano, né? Tem que comemorar, fazer uma virada linda de 2016 para 2017 para entrar com tudo no novo ano, cheio de energia, cheio de alegria. Isso mesmo. E até o final do ano a gente faz outras dicas, porque o carnaval também tá aí e tudo mais tá aí. Sim. Nós temos o nosso barco, que nós já falamos. Então, olha, gente, não tem como não viajar. 45218800. Fique de olho no programa dela, que tem dicas, ó. Ótimas. Tá aqui. Então eu prometo para vocês, logo mais eu volto na Voage e a gente fala um pouquinho de férias de janeiro, já dá dicas de carnaval e logo mais eu estarei com a equipe da Voage no barco que eles têm lá em Barra Bonita. Eu vou fazer uma matéria linda para vocês. Prometo dentro de um mês e meio ela tá no ar aí para vocês assistirem. Obrigada, querida. Obrigada a você, viu? Obrigada. Não vou contar para onde ela vai. Surprise. Thank you.
Música